Graças a Deus. Que bênção estarmos aqui nesta noite, amém? Viemos aqui para adorar ao Senhor. Vamos cantar o hino 150, Fá maior. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, Santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus, bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado. Cantem, louvem lá nos céus, nossos Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, oh, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Graças a Deus. Ainda o 51. Graças a Deus. Irmãos, eu me enganei aqui. Não é 51. É se às vezes o problema da vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos. Se às vezes os problemas da vida. Só um minuto. É 81, vamos cantar. Graças a Deus, eu me evoquei. Segura nas mãos de Jesus. Ré. Às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel e se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e
e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que o cercam agora parecem intensas e já não sente coragem mas de caminhar, eleve os seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Cante. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei, findará todas as lutas. Espinhos e pedras para mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito em breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e todas as lutas da vida você vencerá. Amém, graças a Deus. Enquanto vou cantar hino mais a minha esposa, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Dos olhos e o coração se alegra, recebendo o Salvador. A brisa tão suave e serena me transporta num instante, bem pertinho do meu Deus. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Em Deus sinto a mão de Deus a me segurar. Quando sinto arder um fogo santo, a tristeza e o pranto dão lugar à comunhão. A igreja deixa então passar a hora, não tem pressa de ir embora.
grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Amém. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em Tua casa mais uma vez. Pedimos, ó Deus vivo, que o Senhor, uma vez mais, fale aos nossos corações. Toma-me, ó Pai, em Tuas mãos. Ajuda-nos e ajuda este povo, a cada um que saiu de sua casa, de seu lar, para vir e Te adorar. Que cada um volte com a bênção em suas mãos. Te entregamos esta reunião em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Cremos que Deus continuará falando aos nossos corações. Depois de já cantarmos estes belos hinos, Ele agora vai nos falar por meio de Sua palavra. Vamos ficar em pé? Vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 34, verso 16. Está de folga hoje? Férias? Bom. Isaías 34, verso 16. O Magno leu essa escritura ontem, no culto de evangelismo lá em Lusiânia, uma sequência do culto de domingo à noite. Mas eu gostaria de destacar o outro lado. Isaías 34, 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra, podeis vos assentar. Buscai no livro do Senhor. Quando se quer ter sucesso, uma vida profissional, há muitos livros para se observar. Você entra numa faculdade, você tem ali o seu primeiro semestre, você vai se encontrando. Então é passado ali bastante livros e mais livros, dentro daquilo que você
vai aprender durante aqueles 4 anos, 5, e aí vai depender do curso, da profissão que você vai exercer. Quando você termina seu curso, você tem em média aí o quê? 30 livros, 50, 60 que você teve que ler durante este período. E mediante o que é ensinado com aqueles doutrinadores, aqueles ensinadores, você vai lá e faz a sua prova, e você é aprovado naquele semestre, ou você é reprovado, mediante a uma base, mediante a um referencial, mediante aquilo que foi ministrado nas aulas. Não é isto? Se não está de acordo com aquilo que você aprendeu durante aquele semestre, então o mais lógico é você ser reprovado. Tomando por base doutrinadores, ensinadores dentro daquele assunto. E a melhor coisa que fazemos se queremos ter sucesso e passarmos, concluirmos, ter, como eles dizem, o canudo na mão depois de 4 anos, ou seja lá qual for o tempo que você está fazendo, seja um tecnólogo, seja uma faculdade, ensino à distância, você quer ter o certificado, melhor se adaptar ao que é ensinado para ser aprovado. Mas veja que aqui Isaías, ele nos aconselha: buscai no livro do Senhor e lede. Às vezes nós queremos as respostas para os nossos insucessos, nossa vida espiritual, em alguns livros que nós não vamos achar a resposta. Eles apenas nos orientam enquanto seres humanos, profissionais, e ponto. Nenhum livro que, por mais inteligente que seja o escritor, vai nos ensinar, vai nos fazer refletir para entender qual é o nosso real objetivo, a não ser este livro. O que ocorre muito conosco, amados, é que buscamos as respostas em lugares onde não se pode encontrar resposta. Tomamos parâmetros onde não há nenhum parâmetro para se tomar. Esta mensagem, um prisioneiro, parágrafo 47, o Mombrana diz assim: nascemos com livre arbítrio. É a mensagem que estamos estudando nas escolas dominicais. Nascemos com livre arbítrio. Temos o direito de buscar em qualquer livro, em qualquer seminário, em qualquer palestra, a resposta da qual nos convém e que se ajusta ao nosso prazer, à nossa vontade. E para um cristão o fracasso começa aí, quando nós buscamos em uma outra fonte que não seja o livro. Para o ímpio pode não ter muita diferença, mas para o cristão não há outra saída. Nascemos com livre arbítrio. Veja, cada um de nós estamos escrevendo um livro. Quando você respira pela primeira vez, aspira aquele ar, um gravador é ligado. Os primeiros segundos de vida nosso, começou a nossa contagem. Contagem regressiva para uma morte terrena. E o que eu vou fazer no percurso deste livro é que me garante a decisão que eu tomo
vida eterna ou morte eterna, separação eterna de Deus. Veja, nascemos com livre-arbítrio e temos o direito de escolhermos. Não é isto? Você escolhe, elege em ser educado, cortês, agradável, amigo, companheiro, ou tudo ao contrário, nós também escolhemos. Você entra ali na faculdade, naturalmente você fez um teste vocacional para ver aquilo que mais se parece contigo, e então você escolheu. É humanas, é exatas. E começamos a escrever nosso livro. Como nós conhecemos quem foi Noé? Como eu sei quem foi Noé? Por conta do seu livro, da sua história, daquilo que nós lemos sobre o que alguém relatou. Agora pense, se cada um de nós temos um livre-arbítrio e estamos escrevendo o nosso livro, irmão e irmã, como nós gostaríamos de ser lembrados se amanhã viéssemos a partir? Como foi o livro do irmão Tiago? Qual foi a sua história? Como ele será lembrado? Nasci, hoje tenho 32 anos. Como tem sido do começo até agora? Se partisse agora como eu gostaria de ser lembrado, eu vou ser lembrado mediante aquilo que fiz, que falei, que agi. E se alguém fosse buscar em nosso livro algo para que lhes trouxesse conforto, para que lhes trouxesse ânimo, será que em meu livro alguém poderia encontrar algo que o fortalecesse? Isaías está chamando: buscai no livro do Senhor e lede. O que se busca neste livro? Vida eterna, cura, libertação, realização. Se busca aquilo que se deseja. Ser um bom pai, ser uma boa mãe. E se alguém viesse buscar em meu livro, em nosso livro? Temos o livre-arbítrio para tomar qualquer decisão que queiramos. Salmos capítulo 1, Davi diz, Salmos de número 1. Veja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a sua lei? É o seu livro, é a sua palavra. E medita nela de dia e de noite. Prescuta, analisa, toma uma decisão. Ele tem de pôr todo homem, ele, Deus, sobre a mesma base. Ou pôs o homem errado? Pôs o primeiro homem sobre a base errada, que ele pôs sobre o livre-arbítrio. Está vendo? Nós estamos exatamente esta noite como Adão e Eva. Não há diferença. Como eu gostaria de ser lembrado se meu livro se fechasse amanhã. Somos um livro. Como eu posso dizer que foi a vida de Elias, mediante aquilo que os escribas escreveram a seu respeito?
Como eu posso dizer que ele ficou do lado certo? Enquanto estava escrevendo o seu livro, deu o direito de permanecer tão vivo quanto sempre esteve, 700 anos depois de sua morte terrena. Nossa contagem regressiva para uma morte terrena começa quando nascemos. E deste novo homem, desta nova mulher, restaurada por Deus, comprada com seu próprio sangue, qual vai ser este destino? Aquele a qual nós escolhemos enquanto estávamos aqui na terra. Ser predestinados, Efésios capítulo 4, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ser escolhido por Deus é pagar um preço. Ter um predestino é também pagar um preço. Você pode olhar para você e há algumas coisas neste livro que nós temos escrito a respeito de nós mesmos que talvez não nos agrada. Mas veja, em um pedaço dessa história tende-se a haver uma mudança. Nesta mensagem ele trata sobre Paulo e ele cita algo interessante no parágrafo 71. É isto? 71? Não, 72. Aquele caminho a Damasco mudou a Paulo. Em um pedaço do nosso livro, em uma parte da nossa história, há de se ter uma convergência, uma mudança da história que escrevemos. Em todo filho de Deus, em um pedaço de seu livro, houve uma mudança de rota. E se nós olharmos para nós mesmos, olhe para você, quantos anos você tem, quanto tempo você está nesta caminhada. Não houve uma mudança de rota naquilo que você estava escrevendo? Ou sempre foi a mesma coisa? Paulo nem sempre foi um homem exemplar. Ele concorda com a morte de Estevão, um grande fariseu, um homem muito importante. Na morte de quantos ele já não tinha participado antes? Mas a eleição e a escolha de Deus interfere sim em nossa vida natural. Há algo que nós não sabemos explicar, mas enquanto estamos escrevendo o nosso livro, há uma mudança de rota. Há coisas que nos agradavam antes e que com o passar do tempo se tornaram desagradáveis. Lembremos disso. Todos nascemos com livre arbítrio. Pensa em Lúcifer, Satanás. Ezequiel capítulo 28. Como ele começa a escrever seu livro de uma maneira brilhante. Que história brilhante que nós ouvimos. Não é isso? Não é Ezequiel 28? Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Se achar primeiro. Deixa eu ver se é Ezequiel 28, deixa eu ver se eu estou certo. Isso, a visão sobre o rei de Tiro. Aqui está o retrato. Lúcifer. A partir do verso 11. Todos acharam? Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11.
Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem é profeta, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, veja como começa a escrever bem o seu livro. Aqui está o retrato de Lúcifer, amigo visitante. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Belas linhas, belas páginas ele começa a escrever em seu livro, não? Sábio, perfeito em formosura, o selo da medida, equilibrado. Ele nem sobrava e ele nem faltava. Que boa característica em uma pessoa, não? Equilibrado. Que parte bonita da história deste ser. Perfeito em formosura, cheio de sabedoria. Estiveste no Éden. Que oportunidade este ser, anjo de luz resplandecente, tem, Lúcifer. Estava no lugar de prazer, aonde Deus tinha arquitetado para toda a sua criatura estar. Ele estava no Éden. Éden quer dizer lugar de prazer. Hoje o nosso Éden é a palavra. Correto isso? Lá físico, hoje espírito, espiritual. Há uma paz que invade o ser do cristão e da cristã. Não é uma euforia de fora para dentro. Euforia, pessoas eufóricas. Por fora elas são alegres e felizes, por dentro estão podres, tristes. O cristianismo não produz euforia, alegria na mente, conhecimento intelectual. Nós falamos de um Deus vivo que provoca algo de dentro para fora. Há uma mudança de rota, de página. Aleluia. Continuemos na descrição deste ser. Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Veja, ele andava coberto de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Cada pedra dessa tem um significado. Não vamos entrar aqui nesta noite no mérito, mas cada pedra desta representava algo na característica de Lúcifer. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosses criado, foram preparados. Exclusivamente para você, Lúcifer. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. Estabelecido por quem? Por Deus, para ser ministro. Então veja que não é apenas Deus amar o homem ou Deus amar a mulher. Tem de ser recíproco. São Marcos, me lembro o capítulo 16, sobre mancebo de qualidade. Deus ama aquele mancebo. A Bíblia diz que Deus o amou. Mas o amor de Deus não foi suficiente para constranger o mancebo de qualidade. Embora ele ame o mundo inteiro, mas tem de ser algo mútuo do ser humano, amá-lo e reaceitar o seu amor. Criado por Deus, colocado no Éden, mas não conseguiu
identificar que aquela era a maior preciosidade para um ser espiritual. Ele estava no Éden, irmãos, estabelecido por Deus, para ser ministro, hoje nós diríamos, para ser um pastor, cheio de qualidades. No Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Que preciosidade! No meio de pedras afogueadas, com fogo, Lúcifer andava. Não se queimava, porque tinha autoridade para estar ali, dada por Deus. Ter o Espírito Santo apenas no Espírito e não na alma, não te faz um salvo. Ter o Espírito Santo na mente não te faz um cristão. Tem de estar na alma, na zona de controle, na torre de controle. Vamos seguir a leitura? Preste bem atenção neste verso 15, amados. Perfeito eras nos teus caminhos. Se você para a leitura aqui, haveria alguma coisa para dizer contra este ser? Sábio, perfeito em formosura, equilibrado, cheio de qualidades. Querubim ungido para cobrir, estabelecido por Deus, no Monte Santo de Deus estava, no meio de pedras apogueadas andavas, e perfeito era nos teus caminhos. Não havia desvio na sua conduta. Quem poderia não crer em um ser assim? Quem poderia não acreditar na mensagem que ele estava trazendo? Ninguém. Não havia desvio na sua conduta. Aí está as 3 primeiras páginas do livro deste ser chamado Lúcifer, anjo de luz. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade, saber fazer o certo e não fazer. Ele sabia o que era certo, mas ele pensou, não, eu acho que eu posso fazer melhor. Ele esqueceu que ele tinha sido criado. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui? Criado e te estabeleci. Não quer dizer que se as nossas primeiras páginas de nosso livro estão belas, estão muito bonitas, não quer dizer que o final deste livro também será bonito. Também o contrário é verdade, que não quer dizer que se as primeiras páginas são negras, não quer dizer que o fim deste livro também será negro. Livre arbítrio. Estamos nesta noite como Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Você está escrevendo o seu livro, está tomando a decisão de onde você vai passar a sua eternidade. Veja, verso 16 de Ezequiel capítulo 28. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Deixou de crer naquele ser que o tinha criado. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Deus o tinha que lançar do céu. Satanás então não desceu do céu.
Satanás foi lançado do céu. Tinha que ser exterminado daquele lugar. Porque você conhece essa história, ele consegue conquistar a terça parte dos anjos. Então Deus tinha que eliminar tudo aquilo que tinha pulverizado a eternidade. Ele tinha que descer para a terra. Porque se aquela batalha continua no céu, seria eterna. Porque tudo lá é eterno. Veja, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ele não conseguiu manter-se equilibrado, humilde. Houve uma mudança na rota, nas páginas do livro deste ser chamado Lúcifer. Cheio de sabedoria, equilibrado, mas não foi o suficiente para manter-se humilde ao Deus que o tinha criado. Recebemos uma bênção, Ele nos dá uma cura, Ele nos dá uma vitória. E então nós enchemos e achamos que somos maiores do que Deus e começamos a tomar conta do nosso próprio caminho e nosso destino. Se fomos elegidos nele, como Paulo diz em Efésios capítulo 4, então não há caminho para nós acharmos que é o melhor no que tange ao destino eterno. É o caminho dele. Só há dois caminhos nesta noite, amados. O seu ou o de Deus. E o nosso sempre vai estar errado. O de Deus parece não combinar muito. O de Deus parece não ser muito agradável. Uma história que começa muito bonita, podia continuar bela e ter um belíssimo livro deste ser, mas não continuou. Era razoável colocar o seu povo em um deserto, para caminhar durante 40 anos, uma caminhada que duraria no máximo 4 dias, tiveram que ficar em torno de Cades Barneia 40 anos, não era agradável. Mas fazia parte do livro de Israel. Às vezes, os percalços e as adversidades não são agradáveis para nós, mas creia, faz parte também do nosso livro. O caminho de Moisés, o livro de Moisés, tinha de começar num tempo difícil. Mais de 400 anos que não havia uma oração respondida em Israel. Um dia um anjo vem e visita Joquebede e Arão. E diz que pelo ventre daquela mulher e pelos lombos daquele homem, viria um libertador. Aí começa o livro de Moisés. Ele é colocado dentro de um junco, dentro de uma cestinha. Sua mãe o solta em um rio, cheio de crocodilos, jacarés, assassinos. Qual a probabilidade deste livro já se encerrar na primeira página? Todas! A sua história começa dentro de um barquinho, no meio de crocodilos. Mas veja, pela multidão das tuas iniquidades, verso 18. Pela injustiça do teu comércio, multidão de iniquidades. No verso 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá.
Acabou a oportunidade, Lúcifer. Sua história vai ser eliminada deste lugar. Moisés, o caminho dele, que jamais a sua mãe imaginaria, mas ela não tinha outra saída, a não ser entregar seu filho a Jesus. Às vezes, em nosso livro não há outra coisa a se fazer, a não ser entregar. Soltou, vai meu filho. Mas aquele caminho levaria até o pier, vamos dizer assim, da casa da filha de Faraó. E que ela estaria lá tomando seu banho, quando se encanta por um caixote. E ela então ouve um choro. E ela começa a criar aquele filho. Durante 40 anos ela o cria da melhor maneira. O instrui, o prepara para ser o próximo Faraó. Um homem que é nascido sobre uma profecia para ser um tipo do Messias, um libertador, dentro da casa dos inimigos de Deus. Que contraditório. Que livro fracassado. Que história pobre. Poderia até dizer, mas como você é ingrato, Moisés. Mas não termina o livro de Moisés na casa da filha de Faraó. Um dia ele encontra-se com a sua mãe real, Joquebede, e ele tem uma conversa com ela. E ela começa a contar a história antes do seu livro começar. E ele começa a entender que ele não é aquilo que ele tinha sido durante 40 anos. E ele entende o real motivo e objetivo que ele estava na terra. Para que ele tinha nascido. Então há uma mudança de rota naquele livro. Um dia cada um de nós, se você ainda não esteve, estará na presença do Criador. E Ele vai ter uma audiência com cada um de nós e vai nos mostrar qual é o real objetivo de estarmos na terra. E vai haver uma mudança de rota em nossa história. Aleluia. Quem é você, Moisés? Eu sou o próximo Faraó. Quando depois daquela conversa, eu vou me unir a uns amassadores de barro. Eu vou me juntar a eles, porque eu sou sangue daquela gente. Mas Moisés, você estava indo tão bem. Você seria o próximo Faraó. Alguém vem e te diz, mas você é tão inteligente, você estava indo tão bem. Você teria muito sucesso nesta profissão. Apenas abra mão um pouquinho desta fé. Mas você já abriu mão dela durante 10 anos, durante 15 anos. Esmirna, resumo, 130, resumo das eras. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. Pode passar um longo tempo, mas não todo o tempo. Tende-se a haver uma mudança em nossa rota, em nosso livro, em alguma parte da história. Aquele caminho a Damasco mudou a Saulo. Qual foi o pedaço dessa história que você, irmão e irmã, que nós estamos escrevendo, que te mudou? Você já consegue identificar ou ainda não? Qual foi a parte nesta história que você que tem 30 anos, 40, 50, 20, 18? Qual foi a parte do percurso que te mudou?
A história daquela samaritana, por 20 anos, 30 anos, eu não sei, era uma. Mas em um certo momento, que ela encontra Jesus frente ao tanque de Jacó, teve que ser mudada a partir daquele momento, e um novo capítulo inicia-se naquele livro daquela mulher chamada samaritana. Estamos hoje como Adão e Eva. Eles fizeram a escolha errada e por isso puseram a raça inteira, a raça humana inteira, sobre a pena de morte. Ouviram quem? A Lúcifer, a serpente. Você quer ver isto? Isto está em Apocalipse. Não é isto? Apocalipse. De Jesus. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Não. Antiga serpente. Capítulo 12, obrigado. E foi, Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então quem é o diabo, quem é Satanás? A antiga serpente. Para quem? Para quem Eva e Adão escolheu ficar ao lado naquele momento e não puderam permanecer no lugar de prazer. Éden, Adão e Eva também foram expulsos porque tomaram a decisão errada. Deus o expulsa daquele lugar e coloca ali 2 querubins protegendo. Tinham livre-arbítrio, mas nesta noite esqueçamos de Adão e Eva e lembremos de cada um de nós. Temos a escolha. Vamos continuar escrevendo o nosso livro da maneira que vínhamos há 20, há 30 anos? Ou vamos começar a construir um novo capítulo nesta história brilhante que é sua, meu irmão, minha irmã? Por que brilhante? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nele? Então se você crê, você tem vida eterna. Você quer uma história mais bonita do que uma mulher, do que um homem que tem vida eterna? Não existe! A história mais bonita não é do presidente da república, não é da primeira dama, é de um ser humano resgatado e redimido pelo sangue de Deus. Nós temos o livre-arbítrio de escrevermos o que as pessoas vão se lembrar no amanhã. Eu sei quem foi Jezabel? Porque o seu livro me mostra quem foi Jezabel e como ela morreu. Ela odiava profeta. Ela pediu a cabeça de um profeta. Todos que forem contar a história de Jezabel terão apenas este testemunho. Foi o que ficou por último. Não foi como ela começou. Não é como nós começamos. É como vamos finalizar este livro. No começo dele pode ter sido negro, mas como ele está finalizando. Veja, para os gentios, Deus escreve um livro e separa uma parte preciosa para os descendentes de Cão, os gentios. Os judeus e os samaritanos, advindos de Sem de Jafé,
tiveram que ser paralisados a história do livro deles e só vão concluir após a noiva gentia ser arrebatada. Pensa nisso. Deus paralisa a história dos judeus e começa a contar a história dos gentios. E durante 7 eras está contada a história do livro dos gentios neste livro. E é uma preciosidade para esta noiva gentia. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, há uma promessa que num abrir e fechar de olhos seremos transformados. Judeus? Não, gentios. Porque os judeus foram cegados, o crucificaram. Ele então abre um parênteses e começa a contar a história do livro dos gentios. Boaz, Noemi e Ruth. A Ruth precisava de um remidor. Seu primeiro marido morre. E tinha que ser um parente próximo, e ele tinha que pagar um valor altíssimo. O fulano era um pobretão, não tinha condição. O pecado nos colocou na mão do fulano, mas ele é um pobre, ele é um covarde. O nosso Boaz, Jesus Cristo, foi lá e pagou um preço por esta noiva e começou a contar uma nova história. Está escrito aqui a nosso respeito, neste livro, qual é a nossa história. Oh, que preciosidade! Pensa nisso. Já está escrito, já está determinado o que é para esta noiva gentia. Por que não escolher a Jesus? Por que não escolher estar do lado dele? Eu olho para estas sagradas escrituras. Por um período, Paulo concorda na morte de Estevão. Porém, depois que ele se encontra com aquela coluna de fogo no caminho a Damasco, ele tem a sua vida transformada. E nunca mais se viu um pedaço da história do livro de Paulo concordando com morte de nenhum cristão. Aleluia! Elias perseguido, Moisés ridicularizado em seu dia, mas ele toma uma decisão: a partir de agora o meu livro vai ser escrito assim, assim, assim. Um dia ele vem a falecer, ele sobe no monte Deuteronômio capítulo 32, o último capítulo, leva Josué à vista e ali está a nova Canaã, ali está a nova cidade. 800 anos depois, São Lucas 17, ele aparece no Monte da Transfiguração, ao lado de quem ele se posicionou na terra, ao lado de quem ele decidiu permanecer, enquanto estava escrevendo o seu livro. Aonde estava Elias? Ele estava no Monte da Transfiguração, ao lado de quem ele permaneceu na terra, enquanto ele estava escrevendo o seu livro. Onde você estará em Apocalipse capítulo 20? Em Apocalipse capítulo 20 nós temos o fim de todas as coisas. A decisão que você tomou durante a sua vida de 30 anos, de 40 anos, te colocará em um dos lados em Apocalipse capítulo 20. Após o milênio, amados, haverá o julgamento final, o rei e a rainha sentados em um trono, aleluia. Você quer ver isso? Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Aleluia. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. Quem são estes? É a noiva. E foi-lhes dado poder para julgar. Então, de um lado estão aqueles que vão julgar, o rei e a rainha julgando.
e vai levantar todo mundo. Vai levantar todo mundo, vai ter que levantar. Verso 11, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Todos os livros daqueles que nasceram no século I, até este último século, desde Adão até o último ser humano existente, todos os livros serão abertos. O que é isto? Todas as vidas serão ressuscitadas, e haverá um julgamento final. Veja, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não sobre a obra do pai e da mãe, mas segundo as suas obras. Atente-se para isso. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo a obra do terceiro? Não, segundo as suas obras. Como vamos continuar a escrever o nosso livro a partir desta noite? Verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. Quem mais? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Mas haverá, e vi tronos, fala de pessoas, a noiva. Você quer anotar? Perguntas e respostas número 1, 224. E vi tronos. Esta é a noiva completamente. É a expressão do mensageiro desta era. E a decisão que estamos tomando nesta noite, como estamos escrevendo o nosso livro nesta noite, vai mostrar de qual lado vamos estar em Apocalipse capítulo 20. Se nosso livro for selado amanhã nesta madrugada, aonde eu vou estar? Antes desta segunda ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. E aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, falando de uma primeira ressurreição. Aqueles que dormirem aonde? Numa religião? Numa igreja? Não, em Cristo, aí está o lugar. José lá no Velho Testamento dizia: não enterre meus ossos no Egito, leve meus ossos para a Palestina, campo de Macpela. Ali era o lugar físico, da onde haveria a ressurreição, um tipo, falando que em Cristo todos seriam ressuscitar. Aleluia. Terão 3 anos e meio, bodas do Cordeiro, depois milênio, e depois será o julgamento final. Como vamos encerrar nosso livro? Independe do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. É você. É o livro do irmão Wanderson, da irmã Geislane. Embora casados, porém, os livros são escritos de maneiras separadas. Individual. Amém? Amém. Que o Deus Todo-Poderoso amplie isto em vossas almas. Graças a Deus. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam pela nossa página na internet. Irmã Neuci, em São Carlos, São Paulo. Irmão Edilberto, irmã Ana Célia, em Bilac, São Paulo. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Irmão Oséias e família, em Itapira, São Paulo. Irmão José Milton e família, em Sertãozinho, São Paulo. Irmã Elaine de Paulo e família, em Goiânia, Goiás. Irmã Marinalva e irmão João Paulo, em Marajó, Goiás. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmão Miguel, irmã Marli e irmão João Batista, em Guarantã do Norte, Mato Grosso. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Magno e família, em Céu Azul, Goiás. Irmão Jesus e irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Mariana, em Américo Brasiliense, São Paulo. Irmão Wesley e irmão Pedro, em Jardingá, Goiás. Irmão Marcos Antônio, em Santa Maria, Distrito Federal.
Irmão José Corrêa, irmã Febe, irmão Lucas, irmã Giovana, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Edson Cunde, em Minaçu, Goiás. Irmã Lucília, em São Sebastião, Distrito Federal. Irmão Francisco e irmã Luzinete, em Bilac, São Paulo. Irmão Leonardo Vargas, em Novo Gama, Goiás. Irmão Elias e irmã Naira, em Jardingá, Goiás. Irmão Euri, em Gama, Distrito Federal. Irmão Sérgio e família, em Lauro de Freitas, Bahia. Irmã Bete, em Gama, Distrito Federal. Irmã Edneia Costa, em Jardingá, Goiás. Irmã Késia Cunde, em Minaçu, Goiás. Irmão José Ricardo e família, em Jardingá, Goiás. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Leite e irmão Agostinho, em Jardingá, Goiás. Irmão José Rufino, em Lusiânia, Goiás. Irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, Distrito Federal. Irmã Varqueline e família, em Jardingá, Goiás. Irmão Salomão Conde e família, em Fazenda Primavera, Mato Grosso. Irmã Carla Núbia, em Pedregal, Goiás. Irmã Neuza, em Santo Amaro, São Paulo. Irmã Francisca, em Teresina, Piauí. Irmão Léo Silva, em Itapajé, Ceará. Irmão Wesley Fogaça e família, em Lusiânia, Goiás. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Num total aqui de 95 conexões. Nós temos aqui alguns pedidos e nós temos aqui duas visitantes, irmã Sara e irmã Ruth. Vocês duas, Deus abençoe, vocês são bem-vindas. Os cultos aqui são todas as terças e aos sábados. Terças às 19h30 e aos sábados às 18 horas. Vocês são convidados a participar mais vezes. Que Deus vos abençoe. Nós temos o nosso programa que vai ao ar diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110. Aos sábados é das 7 às 8 da manhã. De domingo a sexta-feira é das 12 às 13 horas. E pela nossa página na internet, todos os dias, diariamente, ao meio-dia. Irmã, vai cantar um hino? Irmã Geise, para finalizar? Bom. Irmã Sama, tá bom. Deus abençoe. Irmã Sama está morando pertinho, então pode participar mais aqui. Obrigado, Deus abençoe. Canta para nós. Ungido. Nós temos aqui um pedido de oração. Vamos ficar em pé? Vamos interceder, vamos orar pelo irmão Antônio de Souza Castro. Então o senhor vem orar, irmão Moisés. Já que o senhor não pregou, então o senhor vem orar. O Moisés passou apuro, mas está bom. Irmão, e também o irmão Rafael, que pede oração pelo seu avô. Não falou de onde é, irmão? Não? Só colocou aqui? Então, é Rafael que está pedindo oração pelo seu avô e também irmão Antônio Souza de Castro. Pela internet vieram só apenas esses dois pedidos, mas se houver mais pela internet ou aqui na igreja, você levante uma de suas mãos e Deus confirmará, mediante a nossa fé. Vamos orar com o diácono irmão Moisés Gonçalves. Meu Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, com o mais profundo do nosso coração, ó Pai, com o mais profundo de nossa alma, Senhor, pois nós temos aprendido grandemente nesta noite, Pai. Deus, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa guiar os nossos passos, ó Deus, na caminhada desta vida, nessa escrita do nosso livro, ó Pai, que possamos, ó Deus, dar continuidade, ó Pai, que este livro possa ser escrito conforme os teus mandamentos, ó Pai, que ficaram escritos para todos nós, ó Deus. Aqui nós estamos, ó Deus, com um livro que é o livro dos livros, ó Deus, que é a tua bendita palavra. E nós queremos obedecer ele, ó Pai, em cada um dos seus mandamentos, Senhor. Pai bendito, que esta palavra possa descer profundamente em nossos corações, ó Deus, iluminando a caminhada de cada um, ó Pai. Oramos em favor desses pedidos, ó Pai, esses nomes que aqui chegaram, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem a solução para todos os tipos de problema, ó Pai. E nós oramos crendo, ó Deus, que haverá a cura, haverá a solução do problema para esses irmãos. E que cada um aqui possa voltar abençoado para os seus lares, ó Pai, protegido na unção do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Deus continue te abençoando. Diga isso para ele, para ela. E vamos
ouvir a irmã Sama cantar. Se você deseja vir ao altar, então você venha. Deus vos abençoe. De teu cuidado terno me cerco, ó Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir a minha mão suster. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor. A graça, a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações. Senti Jesus benigno, de que me serve andar num chão florido sobre mim, o belo sol brilhar. Senti é sempre noite, Senhor, é afrontar em frágil nau ou num batel, encapelado mar. Só tu da morte as sombras poder tens de afastar, e as portas da mansão abrir-te par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, com os remidos cantarei. O